Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Para a honra e glória de Deus, nós chegamos a mais um encerramento de uma semana, a saber, a 10ª semana. Em outras palavras, pelo poder de Deus, nós vencemos mais uma semana. E louvado e engrandecido seja o nome de Deus por tal feito em nossas vidas. Antes de nós fazermos a nossa oração, e fazermos aquela recapitulação que já é algo costumeiro nesse canal, no estudo adicional da sexta-feira, eu gostaria de pedir algo muito simples para você. Então, não pula, não avança. Escuta o que eu tenho para te dizer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Vem junto comigo somar essa comunidade que hoje é pequena, mas que pelo poder de Deus é uma grande comunidade invisível de pessoas que buscam a presença de Deus. O próximo pedido também, algo muito pequeno, é para que você deixe o seu gostei, para que dessa forma a plataforma possa recomendar esse estudo para outras pessoas. E por último, se você puder, claro, compartilhe com alguém que você goste. Quem sabe um irmão da igreja, algum parente, algum amigo, faz isso por mim. E aí você vai estar unindo-se a mim na pregação do Evangelho. Tá bom? Nessa ocasião, nós vamos buscar a presença de Deus em oração e logo em seguida fazermos a nossa recapitulação da semana. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, que foi uma semana abençoada, cheia de verdade, cheia de descoberta e, acima de tudo, cheia da Tua presença. Que hoje não seja diferente, Pai. Que o Senhor possa estar em nosso meio e que dessa forma a gente possa ser abençoado pela Tua Palavra. Fica conosco, dá-nos a Tua paz. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nós começamos ali no tema de sábado e o tema foi para quem o fim tem chegado. E aí nós meditamos durante toda a semana exatamente o grupo de pessoas a qual o fim, ou seja, os eventos finais, a volta de Jesus, tem chegado. E aí o verso para memorizar, destacado ali no dia de sábado é: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo, quando escreveu essas palavras que se encontram ali na carta de 1 Coríntios 10, verso 11 e 12, ele estava trazendo uma alusão, uma certeza a algo muito importante. Ele, olhando para a palavra de Deus, que na sua época era o Antigo Testamento, ele fez a seguinte reflexão: olha, todas essas histórias foram escritas e preservadas para servir de advertência para mim e para você, para mostrar que, de fato, debaixo do sol não existe nada novo e que as coisas tendem a se repetir. O que não pode acontecer é a gente continuar nos passos das pessoas que vieram antes de nós. Então, que a gente possa se preparar devidamente para as cenas que antecedem a volta de Jesus. A introdução do estudo de sábado mostrou que a gente iria visitar algumas histórias do Antigo Testamento e encontrar nessas histórias sinais, quem sabe pistas, coisas que reflitam exatamente nos textos proféticos, nos eventos que antecedem a volta de Jesus, nos eventos finais. Partindo para o tema de domingo, nós vimos o tema ali, a ira do Cordeiro. Nós meditamos no verso em que os ímpios da terra, eles veem e testemunham a volta de Jesus, e ali eles relatam que o Cordeiro está irado. E por conta da ira do Cordeiro, eles pedem para que os montes caiam sobre eles, para que eles, de certo modo, sejam cobertos, para não estar diante da ira do Cordeiro. Já vimos em outros estudos que esse Cordeiro se refere à pessoa de Jesus. E o interessante é que eles percebem a situação em que eles se encontram, que é uma situação que está em desacordo com a vontade de Deus. A pergunta que nós devemos fazer é: por que é que eles se encontram nessa situação? Será que foi por falta de aviso? Será que foi por falta de pregação? Será que foi por falta de alguém que chegasse para eles e apresentassem as boas novas do Evangelho?
Nós temos a certeza e a convicção de que quando Jesus voltar, não vai haver nenhum inocente na terra. Essas pessoas que vão querer fugir da presença de Deus são as pessoas que rejeitaram, vamos dizer assim, um momento com Deus. Que eu e você não possamos estar no meio desse grupo de pessoas. Partindo para o tema de segunda-feira, nós vimos o tema o evangelismo de Noé. Aqui foi trazido a introdução da história da vida de Noé. Ele que foi um dos patriarcas e que, quem sabe, foi um dos pregadores mais, podemos dizer assim, insistentes de toda a Bíblia. Porque ele não fez uma semana de oração, ele não fez um mês de pregação, mas ele passou 120 anos chamando a atenção das pessoas, tentando, de todas as formas, fazer com que as pessoas não dessem ouvido somente às suas palavras, mas principalmente aos apelos do Espírito Santo no coração delas. Infelizmente, nós conhecemos a história e sabemos que somente Noé e sua família entraram na arca. Nos dias que antecedem a volta de Jesus também não será diferente. Nós iremos pregar. Nós iremos clamar aos corações. Infelizmente, haverão pessoas que irão rejeitar. Ainda nos dias de hoje, nós encontramos abrigo nos corações de muitas pessoas. E por isso, nós devemos nos dedicar mais e mais à pregação do Evangelho. Por quê? Porque ainda vivemos no tempo da graça. A gente costuma dizer que a porta da graça ainda está aberta. Então ainda existe, sim, chance, não apenas para o arrependimento, mas para a redenção. Mas haverá um momento, sim, que as pessoas, assim como nos dias de Noé, vão descredibilizar e não vão levar em conta os apelos e as pregações que os povos e os filhos de Deus irão estar fazendo. Partindo para o tema de terça-feira, nós vimos a história de Sodoma e Gomorra. Aqui nós refletimos de forma introdutória a respeito da situação em que essa cidade se encontrava. E foi mencionado aqui alguns textos, principalmente comentários do apóstolo Pedro, com relação ao povo de Sodoma, que era um povo de fato ruim. Porém, Pedro, juntamente com os outros contextos que foram apresentados aqui, eles chamam a atenção a uma característica muito peculiar e interessante. Ele chama a atenção que, embora Sodoma e Gomorra tenham sido cidades que foram destruídas por conta do seu pecado, da sua transgressão, dos moradores ímpios que haviam lá, eu e você não significa dizer que estamos isentos de sermos piores do que eles. Certa vez, o próprio Senhor, chamando a atenção do seu povo, mencionou exatamente tais características, dizendo que o povo de Israel estava vivendo uma realidade pior do que os moradores de Sodoma e Gomorra. Que eu e você não estejamos nessa situação. Que a gente possa estar atento às realidades das pessoas que viveram nessas cidades. E quem sabe, evitando viver o mesmo tipo de vida que elas viviam. Certa vez o próprio Paulo fez uma lista de atitudes, de pecados que nós devemos evitar. Não com a intenção de fazer com que o povo de Deus se ensoberbesse, mas com a intenção de fazer com que o povo de Deus refletisse se de fato estavam distante daquela realidade ou se, quem sabe, estavam bem próximo daquela realidade. Partindo para o tema de quarta-feira, nós vimos o tema o juiz de toda a terra. Aqui, de certo modo, dá-se continuidade ao relato sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, porém, trazendo um foco, vamos dizer assim, um pouco à parte de Sodoma e Gomorra. O foco do estudo desse dia foi voltado ali para o patriarca Abraão, com um diálogo com Deus. Você sabe que o próprio Deus, ele desceu à terra para verificar a situação de Sodoma e Gomorra antes de aplicar o juízo sobre ela. E aí, em dado momento, quando Deus revela os seus planos para Abraão, Abraão tece ali alguns questionamentos
algumas provas. E ali Abraão atesta o caráter não apenas misericordioso, mas bondoso do nosso Deus. Quando ele perguntou se houvesse pelo menos 10 pessoas justas, se por amor a essas 10 pessoas justas, ele iria livrar aquela cidade. E aí a resposta que Deus dá é: se eu encontrar as 10, a cidade será poupada. E no estudo desse dia, a gente vê que o juiz de toda a terra, ele é um juiz justo. E que ele não vem aplicar de maneira arbitrária juízo sobre as pessoas, mas que ele verifica, ele sonda os corações. E depois de, quem sabe, muito apelo ao coração da pessoa, após fazer todos os investimentos necessários e possíveis, após ter dado a si mesmo em sacrifício na cruz do Calvário, quando não há mais nada a ser feito, o juízo irá acontecer, assim como aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Partindo para o tema de quinta-feira, o juízo pré-advento. Foi trazido à tona de que essa situação experienciada ali na cidade de Sodoma e Gomorra foi, de certo modo, um ensaio para aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que é exatamente o juízo pré-advento, o juízo que está acontecendo antes da volta de Jesus. Davi, o que consiste esse juízo? A gente viu ali no contexto de Daniel 7 que o tribunal foi armado e que o ancião de dias sentou-se no trono e que os livros foram abertos. E nesse exato momento, a vida de cada um de nós está sendo analisada e investigada. Da mesma forma que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi analisada, investigada e atestado que de fato era uma cidade ímpia, uma cidade pecadora, uma cidade que, quem sabe, tinha excedido o limite da graça, assim está acontecendo comigo e com você. Porque quando Jesus voltar, ele não vai fazer o julgamento. Ele voltará para aplicar o juízo, porque o julgamento já aconteceu. Em outras palavras, quando Jesus voltar, ele irá fazer a separação entre os justos e os ímpios. Salvar aqueles que se posicionaram durante a sua vida ao lado de Jesus e, infelizmente, trazer juízo, destruição àqueles que amaram mais o pecado. Porque o Senhor odeia o pecado, mesmo que amem o pecador. E se eu e você nos demorarmos, não somente nas práticas, mas quem sabe demonstrando prazer e amor ao pecado, infelizmente o nosso desfecho final vai ser semelhante aos moradores de Sodoma e Gomorra. Que nós possamos tomar como reflexão a história da lição dessa semana, para que a gente verifique e analise a nossa própria vida. Chegamos agora ao estudo adicional, que é o estudo de hoje, de sexta-feira. E aqui foi destacado 2 textos muito interessantes e importantes que vale a nossa atenção. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó: as acusações de Satanás contra os que seguem o Senhor não são movidas por seu desagrado pelos pecados cometidos. Ele se alegra com os defeitos do caráter deles, pois sabe que é somente por suas transgressões da lei de Deus que ele obtém poder sobre eles. Suas acusações nascem unicamente de sua inimizade por Cristo. Mediante o plano da salvação, Jesus está rompendo o domínio de Satanás sobre a família humana e libertando-a de seu poder. Lembra quando o pecado adentrou a história desse mundo, apresentada ali no capítulo 3 de Gênesis? Deus fez uma promessa bastante importante. Ele disse que iria providenciar inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. Porque se Deus não providencia isso, o ser humano não apenas seria escravo, mas estaria em uma situação de amizade com Satanás. Em outras palavras, estaria em deflagração de rebelião contra Deus. Mas graças ao plano da salvação, Cristo tem rompido essa amizade e tem providenciado, de fato, a inimizade
prometida ali após a criação, ali no Éden. O segundo texto diz assim: com sua própria força, o ser humano não pode enfrentar as acusações do inimigo. Está perante Deus com as vestes manchadas de pecado e confessando sua culpa. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e pela fé, confiou o coração a ele. Cristo defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, sua perfeita obediência à lei de Deus, deu-lhe poder no céu e na terra, e solicita ao seu Pai misericórdia e reconciliação para com o ser humano culpado. Gente, embora eu e você nos esforçamos para ter um momento com Deus todos os dias, embora eu e você determine tempo para estar na presença de Deus, estudando a sua palavra, quem sabe se aperfeiçoando, conhecendo mais e até mesmo participando da pregação do Evangelho, mesmo fazendo tudo isso, nada disso pode agregar na minha e na sua salvação. Nada disso pode ser utilizado como um mérito para alcançar graça diante de Deus. Por isso, que toda vez que a gente faz a oração, a gente pede pelos méritos de Cristo, pelo nome de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo poder de Cristo. Porque é somente por Cristo, pela justiça de Cristo conquistada ali na cruz do Calvário, que eu e você seremos justificados. Não adianta nada querer lutar sozinho. Não adianta nada querer se aproximar da presença de Deus sozinho. Nós precisamos do mediador Jesus Cristo. Nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa pode pleitear, pode mediar a minha e a sua causa. Eu falo isso não demonstrando desrespeito, quem sabe, com a sua fé, que acredita que algum santo está fazendo mediação entre você e Deus. Mas eu falo isso para salientar uma verdade bíblica, de que eu e você devemos confiar a nossa vida, todo o nosso ser, somente nas mãos de Jesus. Afinal de contas, somente Jesus pagou o preço do pecado e somente Jesus foi aceito diante da presença de Deus. E graças a Ele é que eu e você também seremos aceitos pelo nosso Pai. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo. Louvado seja Deus, porque nos conduziu para momentos como esse durante todos os dias na semana e que a gente possa permanecer dessa mesma forma na próxima semana. Enquanto o nosso Jesus não vem, que a gente continue a buscá-lo, pois chegará um momento em que, de tanto buscar, ele despontará nos céus nas alturas. E pela graça e glória dele, nós iremos ascender para junto dele para nunca mais nos afastar. Tá certo? Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.